momento de conhecimento e informações. Lugar onde a teologia encontra vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Graça e paz, meus amados. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Papo de Fé. O nosso boa noite aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Mais uma vez aqui estamos, felizes. Semana passada eu não pude estar presente com os nossos amigos aqui, mas hoje estamos aqui. Então eu queria desde já te dizer para você que está chegando agora, que seja bem-vindo. Aproveite e venha estar conosco também, participando junto conosco nesse mais um Papo de Fé, onde a gente vem com a nossa série Reis e Povos, Heróis e Vilões, né? Acredito que semana passada os nossos colegas aqui terminaram com o rei Acabe. Hoje estaremos falando um pouco sobre mais um rei, né? O rei Ezequias. Então quero deixar aqui o meu boa noite e pedir para que você que está nos assistindo, está nos ouvindo, nos acompanhando, fique conosco com mais um Papo de Fé nos acompanhando aqui. Queria de antemão passar aqui para o pastor Jorge, dar o seu boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, Wellington, boa noite, Paulo Júnior. É uma excelente oportunidade estarmos reunidos novamente com essa povo que está na sintonia do rádio, que está na nossa audiência, através das redes sociais, que você se integre conosco aí, comente, ajude-nos a desenvolver todos os canais do Papo de Fé, porque nós precisamos do seu apoio. Você que faz conosco essa comunidade, que nos ajuda a compartilhar a beleza que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus meditada, estudada, a Palavra de Deus refletida, a Palavra de Deus que nos faz crescer através da fé no nome de Jesus. Wellington, seu cordial boa noite. Muito bem, mais um Papo de Fé, mais um dia que a gente de aprendizado, um dia de leitura, um dia que a gente busca aprender junto aqui, né? Muitas das coisas a gente vai conversando ao longo do programa, a gente vai desenvolvendo, vai trazendo um ensinamento entre nós aqui, que a gente vai aprendendo, e o objetivo central sempre conseguir propagar a melhor parte da história bíblica de uma forma objetiva, de uma forma, às vezes, narrada por nós aqui, com entendimentos nossos, né? Mas nada que fuga do entendimento literário da Bíblia, né? Então, deixo aqui o meu cordial boa noite. Um prazer, mais uma vez, estar com todos vocês aqui. Que quem puder acompanhar o canal, seguir, compartilhar, buscar nos meios digitais aí sobre o Papo de Fé. Já vou informando que a gente, logo estamos com o site pronto. Quem quiser já acessar aí o papodefé.com.br, ele já está online. Logo vai ter disponível material de estudo ali, vai estar tudo prontinho. Muito bem, Wellington. Pois bem, eu gostaria de fazer uma leitura de um versículo bíblico que está lá em Provérbios, no capítulo 16, e o versículo 9 nos diz assim: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Amém? Eu queria deixar aqui um abraço
a todos que nos assistem, a todos que acompanham de alguma forma o Papo de Fé, que nos incentivam. E eu gostaria de dizer assim que é uma alegria a gente estar fora daqui, a gente está circulando na rua, no nosso trabalho, e o pessoal chegar para a gente e dizer: bah, que bacana aquele programa de vocês, eu tento toda quinta-feira estar assistindo vocês lá ao vivo, e isso é bacana ver o reconhecimento das pessoas. Eu queria deixar um abraço em especial aqui à irmã Luciane e o Ayrton, que estavam conosco ali no final de semana. Nós estávamos no nosso evento ali do Águias de Cristo, e ela chegou para mim e ela disse assim: bah, Vitor, que bacana, eu assisto todas as quinta-feiras o programa de vocês. Então eu queria deixar um abraço não só para eles, né, mas em especial a todos aqueles nossos amigos, os simpatizantes com o nosso Papo de Fé. E é legal que aquilo que nós tínhamos de proposta no nosso coração, que era de alguma forma levar conhecimento através das mídias, através do nosso Papo de Fé, está chegando nas pessoas. Isso é bacana, esse reconhecimento, né? Então fica aí o nosso agradecimento àqueles que nos acompanham, àqueles que nos assistem, àqueles que nos apoiam, e saibam que para nós que estamos aqui é muito gratificante, né, Wellington? Sim. A gente se alegra e a gente fica muito feliz. Então hoje, na nossa série Reis e Povos, Heróis ou Vilões, nós vamos dar sequência a um rei bastante conhecido, que é o rei Ezequias, né? Se você quiser nos acompanhar, tá ali no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, é o que nós estaremos um pouco discutindo hoje aqui. Eu queria fazer uma leitura um pouco sobre quem foi o rei Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá, da tribo do sul. Então, quando a gente falou nos programas anteriores da divisão do reino do norte e do sul, né? Tinha 25 anos de idade, ou seja, um rei novo, um rei jovem, né? Quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Ezequias era filho de Acás, o rei Acás, e de Abi, ou Abia, que era a mãe dele, né? Significado do nome Ezequias é Deus fortalece. Período que ele reinou de 726 a 697 a.C., e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar após Ezequias. Eu queria já de antemão, então, passar aqui ao pastor Jorge para ele dar um melhor esclarecimento sobre quem foi esse rei Ezequias. Ezequias é um rei também que ele é citado no livro do profeta Isaías, porque ele conviveu. Isaías conviveu com o rei Uzias, com o rei Ezequias, né? E ele foi um reformador em Israel, né? Ele restaurou muita coisa que estava fora do prumo, né? Desalinhada dentro de Israel. Ele trouxe de volta para o caminho que Deus tinha estabelecido para o povo. Então era um rei que tinha um princípio. Embora Acás, que era o pai dele, não tenha andado nesse caminho, ele com certeza estudou a palavra de Deus, estudou a Torá e conversou com os sacerdotes, com aqueles que conheciam, e a partir dali ele passou a compartilhar desses valores importantes, e com esses valores ele começou a reinar em cima de princípios, né? Então marcou uma diferença na história de Israel. Um retorno aos princípios que Moisés tinha estabelecido para o reinado em Israel. No versículo 2 do capítulo 29, diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Wellington. Um destaque interessante, né, nesse período, e a gente talvez passou um pouco batido aqui, é um pouco da explicação sobre o entorno do livro, né? 1 Crônicas e 2 Crônicas. Diferente do período do livro de Reis, onde dá um foco sobre os reinados, né? A gente vai pegar o primeiro livro ali, o 1 Crônicas e 2 Crônicas, ele vai dar um foco principal na linhagem de Davi, que a gente vai ver, o foco principal dele na tribo de Judá,
né? Vai ter toda essa narrativa em torno disso. Então, esses 2 livros vão tratar sobre esse ponto. O primeiro livro com foco mais na questão da linhagem, o segundo na reconstrução do templo, né? Que a gente vai ver justamente nesse período do rei. E é um ponto assim, que é um divisor de águas assim, para o período de Israel, porque quando de fato a gente falou de Acabe como o prior rei, a gente vai ter agora o outro lado da moeda de um dos reis, que é citado como uma referência na fé. Ele é um dos primeiros a fazer uma reforma na fé, né? Então a gente tem inclusive as citações dele na superação na questão da fé, em trazer de volta o povo daquela idolatria, né? A reconstrução de templo, a sobrevivência em uma batalha, que é algo bem interessante, e a gente tem um fator temporal ali, né, na questão de um dos atos que é mais, talvez assim, geograficamente falando, depois do dilúvio, talvez seja um dos pontos mais interessantes de a gente falar, que certamente envolveria algo global, né? Tem uma coisa bem interessante de Ezequias, né? Quando ele começa essa reforma, um dos primeiros atos dele, aqui as pessoas falam, mas por que isso, né? Um dos primeiros atos dele é destruir a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Isso aí. Então, pensa, mas foi Deus quem mandou Moisés fazer a serpente de bronze para aquele momento lá, onde o povo tinha desobedecido, e quem olhava para aquela serpente, não, mesmo picado pelas serpentes que estavam no caminho do povo, não morria, né? Aquela serpente significava cura. Só que ele destrói a idolatria e quebra a serpente de bronze feita por Moisés. Pois é, só que o povo deu um nome, né? Chamava de Neustã. Queimavam incenso. Queimavam incenso e veneravam aquela serpente como se fosse um deus de cura. E é interessante porque, por causa disso, né, tem... até hoje, o símbolo da farmácia, da medicina, é uma serpente, né, enrolada num mastro, que seria a cura, né? Então, aquilo ficou, esse símbolo persiste até os nossos dias, mas esse símbolo foi destruído, porque uma serpente construída não é para ser adorada, ela é para ser olhada, e talvez, não sei por que Moisés não desfez aquilo já... Ato contínuo. Eu me lembro que teve um papo de fé que a gente falou, foi bem objetivo, né? Aquela explicação sobre isso, e se destacou o porquê daquilo, né? Existia um período em que o povo não estava vendo o agir de Deus. Sim. Então, como o povo não estava vendo o agir de Deus, Moisés, por ordem de Deus, faz aquilo, né? Para o povo testemunhar o agir de Deus. Porém, depois a gente vai pegar o ponto onde o pessoal estava achando que aquilo era o agir de Deus, né? E estava esquecendo que a cura não era o objeto, e a cura era o Deus. E aí ele manda destruir e fala, agora parou. Vamos pensar que realmente é Deus. Veja que durou anos, né? Isso. Essa situação daquela serpente ali. E se a gente pensar aqui, Moisés, Josué, daí teve todo o período dos juízes, aí teve Davi, Saul, todos 12 reis antes de Ezequias, né? Então, isso aqui, se vai somar aí, passa de 500, 600 anos, estava sendo guardada e venerada. Aqui vem uma palavra interessante, porque na minha versão aqui, em 2 Reis, né? 18:4, vai dizer assim, e veneravam queimando incenso. Isso. A gente vê muitas vezes as pessoas dizendo, não, mas eu não adoro aquela imagem lá. Eu não adoro aquela imagem, eu só venero ela. Você não já ouviu essa desculpa? Essa conversa, né? Não, aquela imagem lá é de alguém que foi importante. Eu não adoro ela. Eu oro para ela, mas eu venero ela. Eu adoro só a Deus. Mas Deus aqui está condenando, através de Ezequias, a veneração de uma imagem que, e ao contrário de todas as outras, uma imagem que foi mandada por Deus ser feita, mas mesmo assim, uma vez como o Hélio estava falando, né, que o propósito dela foi desvirtuado, não tem mais razão para ela existir. Tá, pastor Jorge, assim, ali em 2 Crônicas 29:12, o rei Ezequias, ele ordena, então ele chega e ele diz assim, ele ordena que os levitas retiram toda a imundícia da casa do Senhor. Sim.
Eu acho que seria interessante aqui nós chegar e agora colocar o que Ezequias ele faz. Ele, de certa forma, ele chega, ele vê que as coisas não estão em ordem e de que forma que ele faz essa reforma. Ele organiza, como que ele faz essa organização? Jesus amado. Mas isso ao vivo é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. Tem um abençoado querendo conversar comigo aqui. Só vou dar um... Wellington, dá uma coisa. Bom, então, assim, ó, vou mudando a questão ali, vou deixar o pastor falar isso. Quando a gente estava falando ali na questão, assim, tem a questão da doença dele, tem a questão também da purificação do templo. Tá? Nesse período em que ele começa a reinar, havia idolatria e havia sacrifícios para outros deuses dentro do próprio templo. Seguindo esse princípio, quando a gente fala ali sobre o tipo de sacrifício, a gente vai ter sacrifício do holocausto, né? Totalmente dedicado a Deus, todos. Né? Era completamente queimado no altar, simbolizando a entrega total a Deus. Então colocava o animal ali, né? Colocava o objeto, a oferta, enfim, era completamente queimada. Esse era o chamado sacrifício do holocausto, tá? Expiação, que é o que ele retomou a fazer, né? Que era nesse sacrifício, o sangue de animal era derramado para simbolizar a purificação do pecado. Então, nesse período de tempo, é exatamente o tipo de sacrifício que ele utiliza para pagar o preço do pecado que estava sendo feito dentro do templo, e para fins de purificar novamente o templo era feito esse tipo, então, que é o que está descrito na Bíblia, né? E a gente tem outros tipos de sacrifícios, né? Que o paz ou comunhão, o oferta de cereais, né? E de reparação à culpa. Então são os 5 principais tipos que o povo de Israel utilizava como sacrifício, né? Então eu falei ali na questão de expiação, né? Paz ou comunhão, parte da carne era queimada no altar e parte era consumida pelos sacerdotes. Isso para fazer, talvez não seria errado de falar, uma espécie de uma ceia, né? Sim. Uma comunhão entre Deus, a divindade e os sacerdotes, né? A oferta de cereais, né? Com farinha, azeite, incenso, era oferecido sem a necessidade de sangue. Né? Tem todo um propósito interessante, tem toda uma época que era feito, sim, cara, né? Tinha assim. Reparação de culpa envolvia a compensação pelos crime, transgressões, além do sacrifício de um animal, né? E essa era uma espécie de uma confissão, né? Tu vinha ali e tu confessava diante, né, do sacerdote, trazia então ao altar o que tu tinha feito de errado, né? Para muitos hoje, e ainda permanece isso, né? O que Salomão diz ali na questão da vaidade, a gente tem essa de preservar a nossa autoimagem, dizer, eu errei, eu vou falar ali com o Vitor, Vitor, eu errei, o Vitor vai ali, me dá a benção, enfim, não. Era algo muito mais além, era tu chegar diante de Deus no templo, entregar em sacrifício, olha, eu errei, eu pequei aqui, eu cometi essa transgressão. Na verdade, uma vida tinha que ser perdida, né, para saber que o salário do pecado é a morte, que depois vai ser revelado. Então, já que não era a própria pessoa que ia morrer, inclusive o próprio Antigo Testamento chama de vítima, né, o animal oferecido em sacrifício? Quando era sacrifício de expiação, né? Era uma vítima, no sentido que ele não tinha nada que ver com aquele pecado, mas ele era um animal inocente oferecido para expiar o pecado de um ser humano. Só que com o passar dos anos o povo se acostumou com isso. Cometia os erros e matava um animal. Isso não vinha agradando a Deus, né? Não, Deus não queria mortes dos animais, Deus queria que ele entendesse que tinha um preço o erro, né? Então, como é que Ezequias faz aqui? Você fala, vamos voltar ali. Isso, vamos voltar ali. Da imundícia, ele né? pega, então... O que aconteceu? Ele pega, levanta os levitas. Quando houve essa distorção, esse desvio do princípio da palavra, eles começaram a trazer outras coisas para dentro do templo. A gente vê que o próprio Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai chegar uma hora que ele entra no templo ali com autoridade e ele faz a purificação do templo.
Né? Quando ele faz a purificação do templo, o que ele faz? Ele vai lá e tira aqueles vendilhões, cambistas que estavam comerciando. Então, o que estava acontecendo em Israel? Né? Estavam se misturando o culto ao Deus vivo com o culto a entidades pagãs. E então Deus tira tudo aquilo de lá. Outra coisa importante quando se fala em imundícia. Quer dizer, todo pecado é imundícia, né, diante de Deus. Imundícia é um sinônimo de excremento, de esterco, de sujeira, né, dejetos. Então, por que é considerado um dejeto, um pecado dentro do templo? Porque o templo era um lugar tremendamente cuidado. O povo de Israel é o primeiro povo, se a gente volta, né, para o início, quando Deus deu a lei a Moisés, o povo caminhando no deserto, o povo de Israel é o primeiro povo entre as nações conhecidas que inicia um projeto de asepsia e de higiene, também da parte sanitária. Né? Moisés começa com a lei, ele estabelece uma lei, por exemplo, que todo homem que ia fazer sua necessidade, né, seus atos de necessidade, ele ia para um lugar à parte e levava consigo uma varinha. Com aquela varinha ele cavava um buraco, ele fazia ali a sua necessidade fisiológica e ele cobria aquilo com a terra, porque os demais povos, naqueles exemplos primitivos, e a gente vai ver que isso avança muitos anos, passa a era cristã, entra na Idade Média. A Idade Média diz que os castelos, os próprios cantos do castelo, era aquela imundícia toda. Mas o povo de Israel não, era um povo que tinha rituais de higiene pessoal. Eles não faziam nada sem lavar as mãos, lavar os pés, não entrava em casa sem lavar os pés. Muitas vezes tinha que tomar vários banhos, dependendo onde ele tinha tocado. E, além disso, ele mantinha toda a sujeira distante da casa. Então, quando isso entrou no templo, era uma coisa abominável para Deus. Aí os levitas, que eram os responsáveis, aquela tribo, eles entram lá para limpar, junto com os sacerdotes. Cada um vai limpando a parte que era responsável e tiram tudo que não era ordenado por Moisés de dentro do templo. E começam a ordenar aí pães da propiciação, altar do incenso, a menorá, todas as coisas no seu devido lugar e com o cuidado que tinha que ser conduzido. Você que está nos acompanhando em casa e está acompanhando o Papo de Fé, nós estamos falando isso, está ali em 2 Crônicas 29, no capítulo 29, no versículo 16. Embora passado isso, depois que ele retira, então, Ezequias ele chega e ele vê que a coisa está desorganizada. Tá, vamos dizer assim, está uma bagunça. Né? Ele pega os levitas, ele retira toda essa imundícia e logo mais para frente ele restabelece então o culto ao Senhor. Além do culto, né? O texto fala ali que ele vai nos lugares altos, nos montes, nos postes idos, e tudo aquilo é retirado. Né? Então ele faz uma reforma completa. Ele começa a remover tudo que afastava o povo de Deus. Uma por uma, né, vai caindo, aqueles altares pagãos vão sendo retirados de Israel. Nosso amigo Júnior, que está na parte técnica hoje aí, mais uma vez apoiando, seu cordial participação. Boa noite a todos, então. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo. Olha eu aqui, estou aparecendo também. Pessoal, não sei se vocês notaram, tem um QR Code. Aqui, deixa eu ver, aqui. Aí. Aqui. Aí. Tá, esse QR Code leva então para o nosso canal do YouTube. A gente está querendo chegar então aos 500 inscritos no canal do YouTube. Então, se você puder escanear esse QR Code lá e se inscrever no canal, já vai te levar direto para o canal do YouTube. A gente tem pessoal no Facebook, bastante pessoas nos assistem no Facebook, mas não são inscritas no YouTube. E aquelas que bastante gente também nos assiste no YouTube e não são inscritas. Então, se você puder se inscrever aí, puder dar uma mão aí pro programa poder continuar também, a gente é grato a todos. No YouTube, @Papo de Fé Cortes. Exatamente. E tem o QR Code ali, se puder ali, mas às vezes a pessoa está assistindo no celular, não quer, então depois entra lá, @Papo de Fé Cortes, acessa lá no YouTube e faz a sua inscrição. Não dói, né? Não custa nada, é de graça e nos ajuda bastante. E vamos chegar aí nos 500 inscritos, vamos dar um pegão aí e é isso aí. Quem sabe hoje chegamos lá. Vamos botar essa meta. Opa.
Vamos ter fé, vamos ter fé. Multiplica cada um convidando um amigo aí para Isso aí. se inscrever. Do mesmo jeito que um anjo derrubou um exército, nós vamos conseguir chegar aos 500 inscritos aí, ó. Opa! Muito bem, então vamos dando sequência então ao nosso papo de fé aqui no rei Ezequias. Então a gente já falou um pouco sobre o rei Ezequias, os atos dele dessa reforma que se dá logo no início do seu reinado e durante o reinado dele. Eu acho que um dos pontos interessantes é esse ali em 2 Crônicas 31 também, onde Ezequias estabelece as turmas dos sacerdotes também e levitas, né? Que ele faz, ele organiza turma por turma, cada um segundo o seu serviço, tanto os sacerdotes como os levitas, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para manifestarem e renderem ações de graça e cantarem louvores nas portas do arraiar do Senhor. É porque você tinha um período de 24 horas, né? Não sei se cessava nunca, porque você tinha turnos, né? E eles foram negligentes, por muito tempo ficou em silêncio, né? A casa de Deus, né? Então, se tinha o tempo da limpeza, da manutenção, da oração, Que é da essa questão explicação, da organização. do sacrifício e principalmente da música, né? Houve períodos em que a música não cessava. Davi instituiu isso, né? Isso. Aí lá no 1 Crônicas, 23, 24, 25 ali, vai ser o estabelecimento dessas tribos, né? E dos turnos também, né? Que tinham os turnos, tinham os príncipes, né? E os líderes, Asaf, Geduntum, e os seus filhos e familiares, 24 turnos de 1 hora de adoração, oração, intercessão. Isso era permanentemente feito. 40 anos de Davi, nunca parou. Depois negligenciaram. E aí Ezequias retoma. Por isso que é interessante quando o texto que tu leu ali, no meu está aqui no 18, segundo Reis 18:3, 18:3, né? Mas diz aqui, Ezequias agiu de modo aprovado diante do Senhor como seu pai Davi. Mas Davi não era o pai dele era Acás. Mas por que é chamado pai? Porque, na verdade, ele veio suceder Davi no sentido de ser aquele que guarda os princípios de Deus. Davi era pai de Salomão, mas tantos outros negligenciaram, quer dizer, ele volta a cumprir o princípio que Davi tinha estabelecido. Sim. Então, se mostra um filho no sentido do discipulado. Porque muitas vezes a Bíblia fala criança, filho, mas esses são discípulos. Porque criança, moço, jovem, adolescente é a mesma palavra no hebraico. Então, muitas vezes é usado assim, os filhos dos profetas. Não é que sejam filhos, descendência de sangue deles, são aqueles aprendizes de profetas que iam naquela escola que a gente falou lá de Gilgal, no programa passado, né? Com Elias, depois com Eliseu, né? Na verdade, nós passamos por Elias, nem entramos no Eliseu, uma hora nós vamos chegar no Eliseu de volta. Né? Passamos por ele. Né? Pulamos Eliseu. O Eliseu também deu sequência àquela escola de profetas ali. E, então, isso tudo é uma coisa interessante. Essa filiação é uma filiação de linhagem, de ensino da palavra de Deus. Então, hoje, né, João, como é que João se dirige aos discípulos de filhinhos, né? Ele muitas vezes chama os discípulos de filhinhos. Aquelas crianças na fé, você é meu filhinho. Sim. Depois já é jovem, daí já é adulto, já segue por cima. Mas enquanto é criança é um filhinho, quer dizer, um aprendiz da fé. Então, Ezequias se considera um discípulo de Davi e segue os preceitos estabelecidos, inclusive essa questão dos turnos, né? De restaurar os turnos de intercessão, de ofertas, de adoração, reconstrói. Aqui já não era mais o tabernáculo, mas era o templo. Era o porque templo como ele era rei em Judá, então era Jerusalém, né? E um dos pontos bem interessantes que a gente está falando de reforma é na questão da Páscoa, né? Isso, na questão da Páscoa, porque nesse período também havia se perdido isso, né? Que é uma aliança do povo, a libertação do Egito, a aliança que Deus fez, né? Então houve remanescentes que sobreviveram ao cerco dos assírios, né? De toda da batalha contra eles. E aí ele conseguiu, né, convocar, não ficou somente a eles, conseguiu convocar isso, do Norte, isso, para que ficasse então marcado, centralizado a fé, né? Esse é um dos principais pontos também a serem falados da centralização. E essa Páscoa da diz que foi uma festa assim,
a Páscoa de Ezequias é uma festa de grande alegria, houve júbilo na nação, porque eles relembraram. 30, porque Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Isso. Porque a Páscoa, a gente tem que compreender, porque o princípio da festa é uma libertação e aliança de Deus com o homem, com o seu povo, né? A gente vê que ao longo da história, essa questão de Páscoa, ela vem se perdendo, né? Principalmente do que a gente vê hoje. A gente vê ela se perdendo ao longo da história. Mas isso, biblicamente falando, e a gente está justamente nesse ponto, que a gente está falando de fato que é a origem, né, disso. É narrado em livros anteriores também, né, a origem dessa questão da Páscoa, que isso tem que ser explorado, que é uma aliança de Deus, assim como o arco-íris, que é uma aliança de Deus com o homem, né? A Páscoa também é essa comemoração de uma aliança, da libertação do povo, Sim. da fidelidade de Deus com o povo, né? Eu acho que assim, o Wellington, dá para nós ver assim, ó, que nós estamos falando aqui o que acontece. Eu falei que o rei Ezequias, ele reinou por 29 anos, né? O que dá para nós entender, assim, que ele é um rei que ele chegou e que ele organizou as coisas. Porque né? a gente, teologicamente... Para nós botar para entender para o pessoal que está em casa. Teologicamente, né? A gente vai ver ele um rei como um rei da reforma. É um rei que ele colocou em ordem a casa. Ele centralizou culto, né? Isso tirou todas as imundícias, fez sacrifício, de novo, né, de expiação, que era a questão do sangue para purificar o pecado. Trouxe de novo essa questão da Páscoa, da comemoração. Então, centralizou o culto, fez a reforma, né? Ele focou espiritualmente em erguer. E a gente sabe que esse é o período que mais precisava. Isso. E daí, tendo feito tudo isso, nós entramos agora no espinho que vem o rei da Síria, Senaqueribe. Só antes de tu passar para essa parte aí, Vitor, eu tenho algumas coisas que eu posso contribuir aqui também. Ainda falando sobre o que o Wellington falou sobre a questão da Páscoa, né? Tem uma frase de C.S. Lewis que é muito interessante, que é: a gente precisa ser mais lembrado do que instruído. E é bem isso, né? Por que a gente vê, quando a gente vê as reformas, por que o povo começa a restaurar, então, as festas, a Páscoa, a questão do sábado, do Shabá? Porque esses eram momentos de memória, onde o povo ele se colocava diante de Deus para lembrar daquilo que Deus tinha feito. A Páscoa nada mais era do que uma lembrança do que Deus tinha feito pelo povo no Egito. Então é justamente isso, que a gente precisa ser mais lembrado. O C.S. Lewis diz isso inclusive no livro Cristianismo Puro e Simples. E a gente precisa ser mais lembrado do que instruído, porque no fim das contas, quando tu vê o pessoal então voltando para Deus, ele precisa ser lembrado daquilo que Deus fez. O povo de Israel precisava continuamente lembrar daquilo que Deus tinha feito na Páscoa, e nós como cristãos também, hoje, quando a gente celebra a Páscoa, a gente precisa ser lembrado daquilo, do sacrifício que Jesus fez, né? E outra coisa que eu queria acrescentar também, que é um fator interessante, se a gente for parar para analisar, é que o Ezequias, ele toma uma mesma atitude que o Elias fez. Só que Elias faz, né, comparando com outro programa, Elias ele conserta o altar. E o Ezequias então vai consertar todo o reino. Né? Então Elias, como profeta, vai consertar a parte do altar, e o Ezequias, então, como rei, ele vai consertar a parte de toda a nação em si, né? É interessante, né, que ele faz isso com uma dedicação tão grande, né? E que o povo vem... O 2 Crônicas 31, 21 vai dizer assim, ó: em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à lei dos mandamentos, Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Quer dizer, as pessoas às vezes querem ser abençoadas, mas não querem servir a Deus de todo o coração. E o que o Paulo está lembrando é uma coisa que é maravilhosa isso, né? Por que Deus instituiu, né, 4 festas durante o ano e uma festa semanal, que é o Shabat, né? Por quê? Porque o homem precisa se lembrar de Deus. Tem gente que diz, não, eu sou igreja. Hoje é a conversa
que tem muito por aí, né? Eu sou igreja, eu não preciso congregar, não preciso ir no culto. Você precisa ir sim, você tem que ser lembrado, né? A cada vez que você se reúne e congrega para ter comunhão, você é lembrado de como Deus é adorado no templo. E você vai ouvir o testemunho de alguém que recebeu algo de Deus ou que aprendeu algo novo de Deus, que vai abrir o teu entendimento para uma realidade que você sozinho não percebeu. E aquilo vai edificar e fortalecer tua fé. Então, esse ciclo de nós estarmos reunidos pelo menos uma vez por semana, eu creio que mais do que isso, mas no mínimo uma vez por semana, congregados, adorando a Deus, isso aí é essencial para fortalecer a nossa fé, para rememorar as coisas que a gente já aprendeu. Porque é muito fácil para o homem, quando ele não... O ser humano, a repetição é uma técnica muito forte de aprendizado, né? Você ouviu uma coisa, você ouve, às vezes entra por aqui e sai por ali. Você escreve aquilo, já guarda mais. Mas quando você pratica aquilo fica guardado. Guarda bem mais. E quando você pratica com frequência, com continuidade, tanto mais forte você vai ficar. Não, e dentro da própria Bíblia, né? Se tu for parar para contar quantas vezes Deus pediu para que você lembrasse, né? Lembra-se disso, lembra-se do que o Senhor fez lá no deserto, lembra-se do que o Senhor fez. Lembra-se do teu Criador nos dias da tua Exato, lembra-te. Então, Deus faz recorrente a chamativa de Deus, então, para que o povo volte à lembrança, né? Mas pode... Meu Deus, as nossas horas As aqui nossas horas vão voando. E às vezes gera... A gente já começou A depois. gente se empolga a falar. Não, mas a gente não começou às 9h15. Tu ia começar a falar nessa questão de assírios, né? Isso, tem essa questão. Uma coisa que me chama bastante atenção aqui, Wellington, só depois tu já dá sequência ali, ó. O Reino do Norte já tinha caído. Já tinha caído. Porque logo depois ali em 2 Crônicas 32:11, eu vou falando aqui, porque a gente vai indo meio numa sequência, né? Ele diz assim, ó, depois dessas coisas, ó, e dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá. E acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Eu acho que daqui, então, nós entramos nessa questão toda dos assírios, né? Porque o rei assírio, ele estava em ascensão, né? Ele estava conquistando um grande império, ele estava expandindo, né? Ele já tinha derrubado o Reino do Norte, né? Israel. E essa reforma religiosa e também essa reforma de não pagamento de tributos, né? Aos assírios, que causou um despertar, né? Dele. E aí, obviamente, movido por uma fé, uma aliança com Deus, né? Na resistência e na vitória, né? Esse cerco é uma coisa tremenda, né? Porque é interessante isso. Israel é cercado e sitiado e não passava nada. Então eles começaram a ter escassez ali. E a situação ficou horrível, né? Mas o que acontece? Num determinado momento, a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu anjo, né? E os soldados assírios simplesmente pareceu tudo deitado, né? Sem respirar. Né? Então, ficou aquela montanha ali de assírios no campo e um exército... O exército do Senaqueribe, os assírios, eram um exército muito forte. Mais poderoso da região naquela época. Temente, né? Mas uma coisa assim, ó, em todos os nossos papos de fé que a gente vem falando aqui, ao longo do decorrer dos nossos papos de fé, acho que para mim, eu acho uma coisa interessante, que todo o rei, aquele que foi humilde e que se prostrou e que botou sua confiança em Deus, ele teve êxito. E nós podemos ver que todos aqueles que que tiveram a soberba, a arrogância, foram reis derrotados. Só que diante desse cerco dos assírios, tem uma parte da Bíblia ali que tem uma atitude também do rei Ezequias, que ele levanta os muros até a altura das torres. Então, muitas vezes, pastor Jorge, o Wellington, na nossa vida, vamos trazer para os dias de hoje vamos fazer uma analogia aqui, são situações que quando nós estamos cercados por uma adversidade ou por alguma dificuldade, não embora só nós estarmos confiando em Deus, que é claro que se nós estamos em Deus, Deus está conosco, mas também parte de nós algumas atitudes, né? Com certeza. Né?
Nós também temos que ter as nossas atitudes diante das dificuldades. Porque o rei Ezequias, embora ele estivesse acuado ali dentro, ele mesmo assim, ele estava confiante em Deus, mas ele também tomou iniciativas. Providência. E eu acho que é interessante nós colocar aqui também, né? Não, e outra coisa, né? Porque Senaqueribe chega ali diante da muralha e ele começa... Mesma história que a gente leu lá atrás de Golias, né? Ele começa a afrontar o Deus de Israel. Não, esse Deus aí, igual o Deus das outras nações, ele não vai salvar vocês. E Isaías tinha dito, não, Deus vai vir e Deus vai salvar. E ele, não vai. E não confiem porque não vai. E uma coisa interessante é que isso aqui, a história conta, né? Que nos anais da Assíria, eles contam essa história. E aqui a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e aconteceu tudo isso que a gente já narrou aqui. Mas a história deles conta que eles foram invadidos por ratos, mas milhares e milhares de ratos que morderam eles e eles adoeceram e morreram, né? Através dessa doença dos ratos. Isso não conta aqui na Bíblia, mas Deus vai usar a natureza, vai usar qualquer coisa que Ele quiser para cumprir seu propósito. E esse é um exemplo de teofania, não, né? Não. O anjo do Senhor. É, o anjo do Senhor. Aqui não fala daquele anjo, né? Mas fala de um anjo de juízo. Né? Que ele vem ali executar. É o mesmo, por exemplo, que passou lá no Egito, né? E aí ele vem aqui. Só que os oficiais foram preservados, né? E eles bateram em retirada, assustados, para levar a notícia lá, olha, não mexa com aquele povo que vai dar ruim. O Deus lá não é igual ao Deus das outras nações. A gente inventou de debochar e o negócio ficou feio pro nosso lado. Então, nós temos que tomar todas as providências no que cabe respeito a nós. É aquilo que a gente diz, né? Nós temos que chavear a porta da nossa casa, nós temos que cuidar as coisas que estão ao nosso cuidado, mas a gente sabe que nada disso vai evitar que nós sejamos prejudicados se não for o Senhor, né, que estiver ao nosso lado. Não basta só eu querer dizer que acredito em Deus, Deus está comigo, queria atravessar nada o Uruguai, né? Só, pessoal, antes de nós continuar seguindo em frente, eu acho interessante nós parar e falar um pouco sobre como funcionava essa estratégia de guerra, né? Para o pessoal entender como é que era essa... Você está falando em cerco, e até eu estava comentando com o Elton antes do programa que ele... Isso é uma tática muito usada na Idade Média também, né? Eu botei uma foto aí de Jerusalém. Muralha de Jerusalém. Para o pessoal ter uma ideia, né? De como funcionava. E por que o pessoal, então, fazia esses cercos. Eu queria que o Wellington contextualizasse o que é esse cerco e por que o pessoal fazia, então, essa guerra de cerco. Qual que era a vantagem estratégica, a tática do... e daí também pode citar alguns exemplos também dentro da Idade Média que o pessoal usava também muito. Eu não sei se a Bíblia ela relata o tempo desse cerco. A característica do cerco, né, uma tática militar, ela teve um avanço na média, Idade Média, né? A gente tem uma divisão histórica entre alta Idade Média, baixa Idade Média e média Idade Média. Né? Então, com o avanço da construção de muralhas, estoque de alimentos, cereais, né, silos, locais de armazenagem, né? Então, quando uma grande massa de um exército estava vindo de uma região para outra, todo o reinado ele tinha guardas, espias, enfim, para cuidar isso. Então ele vinha até o rei e dizia, olha, o exército está marchando em nossa direção, provavelmente ele vai nos atacar. Então eles fechavam aos redores do castelo, da cidade, né? Nessa ocasião são cidades, na Idade Média muito visto como o castelo, e o castelo abrigava os nobres, pessoas influentes, os grandes comerciantes, a família de nobres, né? Ficavam os camponeses para fora. Então cercavam toda a cidade, literalmente era um cerco, né? Ficava o exército espalhado em torno, o exército ficava tudo dentro das muralhas. Ali acontecia o quê? O que a gente vê nos filmes normalmente, que é catapulta com bola de fogo, com pedra para derrubar a muralha. Quando a muralha era muito fortificada, já não se levava um dia para armar, um dia para disparar e levavam dias e mais dias. Quem estava de fora conseguia se alimentar, ter acesso à água, à caça. Quem estava lá dentro tinha que viver daquilo, então tinha que racionar alimento, tinha que racionar a água. Existia uma outra tática, que eram armas químicas, vamos supor assim, pegavam-se doentes, né,
colocavam nessas catapultas com peste negra e jogavam para lá. Animais infectados jogavam para lá. Ratos, a peste negra, ela vinha muito pelo rato e pela pulga. Então tu pegava diversos animais, colocava em um cesto e atirava lá dentro. Então você ia fazendo o quê? Utilizando tanto de armas banhadas a óleo, queimando, jogavam lá para queimar, criar um incêndio, né? E tu tentava cavar túneis para chegar e o principal ponto, a água, né? Todas as cidades são feitas próximas de água. Isso era a grande necessidade. A grande característica disso é quando a gente estuda o Egito, né? O Egito é todo construído próximo da água. E nesse período também, aí onde a gente está falando também. Então, poderia sim ser feito canalizações de água, um desvio, mas isso era feito a céu aberto, né? Porque não se tinha a tecnologia de um cano, né? E passava-se por galerias de água. Então o que o pessoal fazia? Jogava animais infectados dentro dos poços, né? Tava ali para contaminar a água, tu não ia conseguir comer. Então chegava um ponto que tu tinha que abrir a porta do castelo, só que teu exército estava fraco, teu exército estava com fome e o outro estava lá sentado na sombra e tomando um bom banho, estava bem tranquilo, esperando uma hora tu ia sair de lá. Então esse era o cerco, né? O cerco muitas vezes ele tinha um tempo prolongado tanto para judiar ali quanto para vir outras partes do exército chegar tudo ali. Então, isso, uma das táticas mais utilizadas na Idade Média era vir 1/3 só do exército, cercava para dar tempo do outro vir, marchando com calma, se alimentando bem, fazendo toda uma logística. E aquela galera já ia, né? Porque tu não tinha mais noção de quanto do exército tinha ali, só ficava uma parte aparecendo, né? Não, e tem a questão também dos números, né? É. Porque quando eles faziam essa parte do cerco, eles não precisavam guerrear. Não. Eles precisavam só esperar. Quanto mais tempo passasse, mais eles estavam em vantagem. Cada dia era uma vantagem para o exército que cercou. Exatamente. Porque minguava a comida, enfraquecia o exército adversário. E tem uma questão de moral também, né? Porque quando o Senaqueribe chega ali, então, voltando a... Quando ele afronta, né? Ele tá com aquele exército poderoso, imponente. Um exército que tu chega ali, o próprio rei Ezequias, quando ele olha ali, ele fica, né? Ele se põe de joelhos para pedir, ele se põe para pedir para Deus, então, livrar eles daquele exército. Mas é um exército extremamente imponente. No versículo 20, Paulo Júnior, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oram por causa disso e clamam ao céu. Exatamente. Então, mostra um forte temor deles. Porque, que nem Senaqueribe, o Império Assírio ali já tinha um poder considerável ali, né? E a gente vê, então, que depois... se eu não me engano, até o próprio Império Assírio vai conseguir tomar Jerusalém, né? Uhum. Mas não, Jerusalém é Babilônia ainda. Depois, já vai ser depois, né? Já vai ser, a Babilônia já tomou o Império Assírio e vai tomar, então, Jerusalém. Mas a grande questão é que para Deus nunca importou os números, né? Não. Deus nunca se importou com os números. A grande questão disso tudo não foi os números. Sempre foi o povo obedecer a Deus. Não, é interessante que você vê ali na continuidade do texto, ali vai dizer que depois que Deus deu a vitória, né? Ezequias adquiriu fama na região. E aí os povos de volta começaram a temer Israel e o rei Ezequias. A fama dele se espalhou e ele obteve paz. Porque as pessoas, não, se nem Senaqueribe conseguiu contra ele, sim, que era um rei imponente. Aí não é fácil de chegar ali. Mas e aí começa a entrar o orgulho, né? Mas tem aqui, pastor Jorge, ali no versículo 21, então, após eles orarem e clamarem, só que, claro, o que acontece assim, ó, em muitas situações e circunstâncias da vida da gente, claro que aqui nós estamos num contexto onde que a gente sabe o final da história, né? Então, nós estarmos aqui sentados, confortáveis e falando sobre a história é bacana, é legal. Mas quando o espinho está na nossa carne, quando nós estamos passando por algumas situações que estamos acuados, né, Wellington? Muitas vezes nós podemos negligenciar Deus. Sim. Né? E aqui o interessante, eu acho que é nós colocar que, em momento algum, Ezequias se afastou da presença de Deus, né, nas situações.
como tu citou ali, né? A gente falou de um rei que se afastou de Deus, então falou de um rei que se aproximou de Deus. Né? Então, todos os exemplos bíblicos que a gente tem, desde o período de Moisés, principalmente visto, né, nesse tempo, né, depois no rei Salomão, no rei Davi, no Saul, né, a gente vê que quando ele se afastou de Deus, né, o pecado então veio sobre ele, né, a ira de Deus. São tantas as traduções que a gente pode usar. Quando tu falou ali na questão do tempo de cerco, né, o tempo de cerco de maior, um ataque na França durou 2 anos, foi de 1370 até 1372. Depois a gente tem registro de 53 dias, porque nesse período já se tinha poço, né? Já tinha como tu extrair água. Nesse período em que tu conseguia uma cidade de Israel, de uma tribo sobreviver, seriam 2 meses. A população estaria em caos, né? Porque eram ataques constantes, era uma população grande, todo o teu exército estava ali dentro, para tu, né, ter mantimento. Isso, então ele, tu, né, alimentar todo um exército, porque o animal durava não mais que 10 dias. Porque o animal não tinha pasto, não tinha comida, não tinha local para ficar, Não enfim. tinha frigorífico para guardar. Não tinha, então, tu matava um animal por dia. Imagina, quantos animais eram necessários para alimentar um batalhão com, vamos supor aí, 2.000 homens, 1.000 homens. Era um exército médio, né, para esse período. E tu teria que persistir. E a maior persistência era a fé. Né? Então a gente tem exemplos aí narrados anteriores de comida caindo do céu, né? E nesse período, se tivesse, quem sabe, tido mais fé, ou por pedido a Deus isso, dentro da necessidade, poderia haver, né? Então, os cercos que muitas vezes hoje afligem as nossas vidas, às vezes podem até durar mais do que esse período, né? Duram bem mais, né? Porque a gente está alimentado, tem água em casa, né? Mas o que acontece é o seguinte, hoje até a palavra que eu trouxe no culto lá foi de Lucas 18, onde Jesus ensina uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Né? Que dá aquela parábola do juiz Inico, que a viúva fica batendo na porta lá. E Jesus, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Quer dizer, hoje Jesus ainda diz para nós, não desista de orar. A resposta não vai vir quando tu quer, nem do jeito que tu quer, mas ela vai vir. Espera que ela virá. Viu, pastor Jorge? E para nós dar andamento para frente aqui, então, para nós indo para o lado a terceira parte do programa, do encerramento, a resposta que Deus dá está ali no versículo 21 do capítulo 32. Sim. E depois nós passar para o final ali, que é a doença e a morte de Ezequias. Mas eu quero ler aqui. Então, o Senhor enviou um anjo. Isso. Que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha o rosto à sua terra. E entrando na casa do seu Deus, o mesmo que desceram dele, o mataram ali à espada. Os próprios dele mesmo, né? Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os lados os guiou. E de todos os lados o guiou. Então, esse foi o grande milagre que Deus fez. Que um anjo basta, né, para um grande exército. Né? Que foi a oração. A oração de misericórdia. Né? Tratada como oração de misericórdia. Mas aí você vê, né, o que acontece, né? Quando Ezequias recebe essa bênção desse milagre, que a gente já falou sobre ele, o profeta Isaías, o profeta Isaías ora, vem esse milagre, ele começa a ter paz em volta, começa a ganhar fama, e aí vem a outra parte, né? Diz assim, naquela época Ezequias ficou muito enfermo à beira da morte, suplicou ao Senhor, que ele respondeu concedendo um sinal. Todavia deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. Então, mesmo uma pessoa tão íntima de Deus como Ezequias corre o risco de, ao ver coisas grandes acontecendo na sua vida, colhe para ele a fama que pertence a Deus. Toda a fama, toda a honra, toda a glória é ao Senhor e não a nós. Quer dizer, quando Deus realiza, pode ser que eu oro, né, por uma pessoa, e uma pessoa que está com uma enfermidade muito grave ali, e a pessoa é curada na hora. As pessoas vão olhar para mim e vão pensar, não, o pastor Jorge é o cara. Não,
tem que sempre ensinar que o cara é Jesus, que a bênção é do Senhor, quem fez o milagre foi Deus. A gente simplesmente é como Isaías, como Ezequias, que orou a um Deus Todo-Poderoso e ele agiu em nosso favor. Então a honra tem que ser dada para ele. Quando a honra é roubada de Deus, a pessoa às vezes vai sofrer na pele. E ele adoeceu e veio um decreto de morte, ó, você vai morrer. E aí ele ficou apavorado. Daí ele pediu misericórdia, né? Se arrependeu e clamou, e Deus teve misericórdia. Aí ocorre um grande milagre, né? Que Deus Que é fez. o segundo grande milagre, então. E o interessante, trazendo um pouco para o Novo Testamento, Paulo ele vai falar lá em Filipenses, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem as vossas petições a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento guiará a mente de vocês e o coração de vocês em Cristo Jesus. Fazendo só um paralelo, né? O que não é... O que é a ansiedade, senão um grande cerco às nossas almas, né? E aí, então, o Ezequias fez exatamente isso, né? Quando ele está ali com Sinaqueribe, tanto quando ele está com Sinaqueribe, quando ele recebe a notícia de morte, né? Então, ele se coloca diante de Deus, e aí Deus, então... humilha da sua arrogância, né? Humilha da sua arrogância. Mas aí depois também a gente vai ver que ele vai cometer um outro erro ali pra frente, né? A gente vai ver que... de querer mostrar o que não era para ser mostrado, né? Então... Com a questão da família dele também, que Deus pede para que ele arrume a casa dele, né? Não, o que acontece, né? Ele recebe 15 anos de vida, o milagre é esse, ele é curado daquela enfermidade mortal, recebe 15 anos de vida, e nesses 15 anos ele gera um filho, né? Que vem a ser uma desgraça para Até é interessante, talvez tu consegue colocar a imagem rapidinha do relógio de Acaz, né? O relógio de sol. Isso, o relógio de sol, né? Que é quando Deus faz a menção né, de 10 graus, né? Para quem vai colocar ali na... Vamos contextualizar ali o que o Wellington está falando, o pastor Jorge está falando também aqui, lido, segundo a Bíblia, após a expulsão, então, dos assírios, né? Que é a expulsão do rei Senaqueribe, né? Ezequias experimentou um novo milagre. A vida de Ezequias é prolongada em 15 anos. E o sol volta 10 graus como sinal. E Ezequias louva e agradece ao Senhor. Isso, então o relógio de Acaz, né, ele é uma... Como é que eu vou dizer? Vamos por uma haste, né? Ela tem um ângulozinho, né? Assim, ela tem tipo um triângulozinho, né? E aí, conforme... Projeta a sombra do Sol. Isso, né? ele projeta a sombra do Sol. De acordo com que a gente tem a rotação da Terra, a sombra vai se movendo, né? A gente vai se movendo em torno do Sol e aí a gente vai tendo ali. Tá ali, ó. Então, ali, quando... a todo momento se tinha um cálculo, né, do horário, né? Não foi pode notório... medir as horas do dia, porque de noite não tem sol, né? Isso. Mas enquanto o sol está ali, ele se Isso. consegue controlar. E aí que se viu que pela primeira vez um formato anti-horário, né? Se houve, e aí que se é feita essa menção, né? Que se voltou 10 graus, né? Para o relógio de sol voltar 10 graus, a gente tem que entender o que é isso, né? Se fala em milagre aquela ali da batalha, mas a Terra teve que frear. A Terra tem uma massa é o que chamam também de peso, né? A massa da Terra é uma massa monstruosa. Você pensa assim, ela está girando a milhares de quilômetros por hora, freia e recua, né? Então, isso assim, em efeitos, se o cara acha grande um terremoto, um negócio desse aqui, causaria uma catástrofe no mundo, se não fosse o controle de quem botou a Terra para girar, né? Sim. Mas ali, então ela retroceder 10 graus é frear, dar marcha ré. Mas se o Elon Musk conseguiu fazer foguete da ré, imagina o que é para Deus fazer a Terra da ré, não é nada, né? Muitas coisas ainda veremos. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que nós vamos chegando mais uma vez pro final, acho, do nosso Papo de Fé. Temos que dar mais um programa que se beira de se encerrar, né? Porque 10h15, 10h16, em seguida já entra novas programações, né? Principalmente no período em que a gente está, que tem que seguir um cronograma aí de publicações, né? Então tem que seguir bem a risca. Eu acho que o nosso intuito era falar um pouco sobre esse rei, né, o rei Ezequias. Eu acho que de alguma forma... Os principais pontos foram... No próximo programa a gente pode dar mais uma contextualizada, né, no geral, ressaltar alguns pontos. A única parte final que tem ali, uns minutinhos, a gente resolve. Que ele
veio os babilônios lá, ele mostrou as riquezas do palácio, do templo, e Israel disse, não devia ter mostrado, né? Isso vai custar caro. E custou. E custou. Não para ele ainda ficou feliz. Não vai acontecer no teu tempo. Ele, que bom, meu filho que se lasque. Mas nós podemos ainda dar um mérito de herói ou vilão pro rei Ezequias? Não, esse com certeza é um herói, né? Herói, né? Ele teve seus vacilos como todo herói tem, né? Um grande reformador, né? Um grande professor na área de ensino, né? Ele e Josias foram os maiores reformadores. E eu acho que fica, então, aqui, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que aquele que tem o seu coração, né, segundo o coração de Deus e voltado para Deus, buscando Ele, temendo a Deus, e a gente tendo a humildade em si, né, embora venham as dificuldades, as afrontas, claro que muitas vezes, quando nós estamos no conforto do nosso lar, né, nós temos uma cama confortável para chegar e deitar, nós temos um banho quente, às vezes nós temos uma casa cômoda, né, às vezes é fácil, não, o Ayrton vai passar, o pastor Jorge vai passar, né, quando a gente não está numa situação, né, mas que tenhamos nós, Deus em nossa vida, tenhamos atitudes de estarmos com Deus nas adversidades também. Porque muitas vezes tu tá num conforto e dizer que tudo vai passar é fácil. Né? Mas tu tá passando pela dificuldade ali, tu tá passando pela afronta, assim que nem o rei Ezequias passou, mas manteve-se firme-se, né? É algo que é pela fé. É pela fé. Então, que tenhamos fé em Deus, que eu acho que é isso que nós deixamos, que nós não venhamos nos ensoberbecer e queremos ser maior que Deus, né? Reconhecemos que Ele é o maior em nossas vidas e deixar Ele nos guiar e nos conduzir na vontade dEle, né? Através do Espírito Santo dEle. Então, eu queria desde já deixar o meu agradecimento aqui a todos que estiveram conosco até esse momento, participando conosco, nos ouvindo, de certa forma nos aguentando aí, né, Roberto? E deixar o meu agradecimento, o meu boa noite a todos, o meu abraço. E de antemão, passo aqui para o pastor Jorge. Boa noite a todos, uma boa semana, dias abençoados, e que você seja guardado pela boa mão de Deus, o mesmo Deus de Ezequias, ele ainda continua agindo nos dias de hoje. De fé ótimo, mais um papo de fé que a gente aprende, mais um papo de fé que a gente consegue compartilhar um pouco do que sabemos, um pouco da nossa opinião particular, né? Não tem nada que não seja bíblico do que foi falado aqui. Todos os textos estão narrados, descritos, de fácil acesso, incentivamos que busque, né? Alimentamos também a iniciativa de quem nos ouve, que mande sugestão. Qual que é o próximo tema da próxima temporada? Do que podemos falar? Surgiu uma ideia de a gente falar sobre a nova aliança, né? É interessante falar só sobre leis, explicar as leis mosaicas. São várias leis, isso dá vários programas. E é um desafio, né? Porque, obviamente, a gente não sabe tudo. Então, para cada temporada há uma necessidade de aprendizado, de busca, né? Mas deixo sim aqui minha satisfação e compartilhar desse papo de fé, né? E tamo aí. Show de bola. Paulo Júnior, seu boa noite também. E eu vou pedir para depois tu fazer uma oração para nós. Ok. Ok. Vamos lá então, pessoal. Eu queria também agradecer a todos que estão conosco aí, que passaram todo esse tempo aí junto conosco, nos dando a honra da sua participação. Eu gostaria de reforçar mais uma vez que tem o QR Code aqui no canto inferior direito, que você pode estar escaneando para se inscrever no canal do YouTube. Tem também no comentário aqui do Facebook, se você está assistindo esse programa posteriormente, você pode se inscrever também. Tem o link aí nos comentários, tem o link fixado. Então você pode estar se inscrevendo. E para nós é uma honra ter todos vocês aqui. Obrigado a gente quer agradecer por até aqui muita gente tem assistido nós. E a gente sabe que a gente não é grande coisa, mas a gente faz aquilo que a gente pode, o nosso melhor, com certeza, para que a palavra de Deus venha a ser falada, vai ser
não só transmitida, mas também ensinada naquilo que está dentro das nossas capacidades. Então, vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse momento, pela tua graça, Senhor, que se manifesta nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque podemos contar contigo, Pai, em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, Pai. E em tudo o Senhor tem cuidado de nós, Pai, que nós venhamos nos lembrar, Senhor, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor fará, daquilo que o Senhor tem ainda para fazer nas nossas vidas. A gente possa lembrar, Senhor, que um dia o Senhor enviou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos crer, Deus, e pudéssemos, então, ser salvos através da fé, Senhor, pela graça que o Senhor expressa a nós, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor, que cada dia mais, Pai, esse programa seja bênção para mais e mais pessoas. Em nome de Jesus.